Olá, tudo bem? Eu quero primeiramente, antes de nós darmos início a esse momento, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso canal, a vocês que se inscreveram. Queria pedir também que vocês pudessem estar divulgando, estar compartilhando os nossos vídeos. Nós fizemos o nosso primeiro vídeo falando sobre a China, o dragão vermelho, do comunismo e da nova ordem mundial. Eu senti necessidade de estar fazendo esse segundo vídeo de uma maneira um pouco diferente do primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu citei um texto de Apocalipse 12 e Apocalipse 13, onde fala que nós temos ali duas figuras, duas tipologias, vamos dizer assim, simbólicas, que eu preciso, mais para frente nós vamos estar trazendo a interpretação dessas figuras. Uma delas é o dragão, o grande dragão vermelho. Eu já iniciei falando sobre a China, mas para a gente tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de insegurança, nós vamos estar caminhando e eu vou estar trazendo outras questões para a gente poder estar entendendo realmente sobre essa questão que está na Bíblia. Ali também tem a figura de uma mulher também. Essa mulher, ela está vestida de sol e ela está sobre a lua com 12 estrelas na sua cabeça. Nós vamos falar também mais para frente sobre essa mulher e o papel dela também dentro do contexto bíblico e dentro do contexto real em que nós vivemos. Eu quero primeiramente dizer que eu não sou professor. Segundo, eu não detenho toda a verdade. Terceiro, nós estamos aqui para pensarmos, raciocinarmos juntos. E quarto, em algum momento depois eu posso vir me retratar de algum tipo de informação que eu traga que no momento eu achei pertinente e depois eu cheguei a uma outra conclusão. Então eu quero deixar isso muito claro, quero que todos que estamos assistindo entendam isso. Bom, para a gente poder estar tratando deste assunto, eu preciso trabalhar dentro do contexto geopolítico. Não adianta eu apenas trabalhar dentro do contexto bíblico, porque a Bíblia ela vai narrar profecias de questões que aconteceram no passado, coisas mais antigas, e de questões que também estão acontecendo e que vão acontecer. A Bíblia é uma profecia atual, ou seja, ela retrata tanto contextos anteriores, presentes e futuro. E eu queria começar. Nós vamos falar da continuidade no assunto Nova Ordem Mundial, e é muito importante esse assunto, é um assunto muito pertinente para os nossos dias, porque nós precisamos acompanhar a atualidade, os fatos, as coisas que estão acontecendo. Mas para a gente falar de Nova Ordem Mundial, primeiro eu preciso falar da Antiga Ordem Mundial, porque para falar de algo novo, existe certamente algo antigo, como a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um completa o outro. Muitas das vezes eu não vou entender muitas das coisas que estão relacionadas no Novo Testamento se eu não investigar o Antigo Testamento. Então eu quero, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Antiga Ordem Mundial, ou a Velha Ordem Mundial, da forma que você achar melhor de interpretar. Mas eu prefiro o termo Antiga Ordem Mundial. E a globalização. Bom, a Antiga Ordem Mundial, nós precisamos voltar lá atrás e pensar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela deu seu início em 1º de setembro de 1969 e o fim em 2 de setembro de 1945. Quais foram as motivações que desencadearam nessa Segunda Guerra Mundial? Bom, o que desencadeou foi a invasão da Polônia pela Alemanha, deu-se início à Segunda Guerra Mundial. E daí, desse período em diante, nós vamos ter o período da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela tem seu início em 1947 e vai até 1991. Esse foi um momento de tensão geopolítica entre os dois países que ficaram aí com supremacia dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial. Encerrou-se a Segunda Guerra Mundial, ficou aí uma disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Então, nós vamos entender esse mapa aqui. Ele é um mapa da antiga ordem mundial, que é um mundo bipolar, desculpa, é um mundo bipolar, onde nós temos aqui de 1945 a 1991. Esse era o contexto geográfico do mundo. Essa era a forma que o mundo se encontrava. Guerra Fria, vamos lá. A Guerra Fria, ela tem alguns fatores importantes que marcaram, que aconteceram dentro desse período da Guerra Fria. Foi um momento de conflito ideológico, econômico, cultural e político entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aqui nós temos esses conflitos ideológicos. Em Estados Unidos, país de primeiro mundo, a União Soviética, país de segundo mundo. Estados Unidos ele ia para o lado do capitalismo, enquanto que a União Soviética ela ia para o lado do socialismo ou comunismo. Nós temos também o plano Marshall, que era dos Estados Unidos, um plano estabelecido pelos Estados Unidos. E, em contrapartida, a União Soviética lançou o plano Comecon. Aí nós vamos ter também a força da OTAN aqui nos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia na União Soviética. Nós temos também as forças secretas também nos Estados Unidos, que foi a CIA e a KGB da União Soviética. Nesse período nós vamos ter o Muro de Berlim entre 1961 a 1989, vamos ter a Guerra do Vietnã, crise dos mísseis em 1962, Primavera de Praga em 1968, invasão soviética ao Afeganistão em 1979, as Olimpíadas de Moscou, que foi um boicote americano em 1980, e as Olimpíadas de Los Angeles, que foi um boicote soviético em 1984. Bom, para nós entendermos melhor a reconstituição política a partir da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, os países tiveram que se reorganizar. Ficou aí as duas maiores potências, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro lado. Países da Europa Ocidental com os Estados Unidos e a Europa Oriental com a União Soviética. É o que nós chamamos desse período de um período bipolar, ou seja, o mundo se dividiu em leste e oeste. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. E aí, cada um trabalhando com as suas ideologias. Nesse período, nós entendemos Estados Unidos trabalhando com o capitalismo e a União Soviética trabalhando com o socialismo, que também é o mesmo comunismo. Essas ideologias, cada um defendendo a sua ideologia, os Estados Unidos ele cria o Plano Marshall em 1947. Qual a intenção desse Plano Marshall? Visa a recuperação econômica da Europa Ocidental e procura limitar a expansão das ideias comunistas. Ou seja, ambos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, estavam querendo dominar o mundo. Eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, saíram como os vencedores, e aí agora a disputa já era entre os dois. Os dois queriam dominar o mundo. Cada um colocou a sua ideologia, colocaram suas estratégias, suas formas de guerra para poder realmente dominar o mundo. Lógico que já não era mais uma guerra armamentista, não, já mais ideológica. E aí os Estados Unidos ele cria o Plano Marshall, cuja a intenção dele era divisar a recuperação econômica da Europa Ocidental e procurar limitar a expansão das ideias comunistas. Ou seja, os Estados Unidos, por ser capitalista, ele não queria que as ideias comunistas, socialistas da União Soviética tivessem influência sobre os Estados Unidos. E aí, lógico, como uma estrategista também, a União Soviética também ela cria o Comecon, o Plano Comecon de 1949, que visava a recuperação econômica da Europa do lado leste e procurar agregar o maior número de países com ideias comunistas. Ou seja, ela queria implementar, ela queria colocar também as ideias dela comunistas nos outros países. E aí ela cria este plano. Okay?
alianças econômicas, plano Marshall, plano Molotov, que é o Comecon, é a mesma coisa. Então aqui falando Marshall, falando dos Estados Unidos, e Molotov, Comecon, falando da União Soviética. Os Estados Unidos defendiam que a recuperação econômica da Europa poderia travar o avanço comunista para o Ocidente. Ela queria impedir que a União Soviética que ela avançasse para o Ocidente. Os Estados Unidos lança o Plano Marshall, um programa de ajuda econômica e técnica aos países europeus para relançar suas economias e criar estabilidade política. Ou seja, o que os Estados Unidos fez? Ele estava ajudando economicamente, financeiramente, aqueles países que aderissem à ideia do capitalismo, ou seja, para tentar influenciar o máximo possível esses países e tirar a ideia do comunismo, que era a implementação da União Soviética. Estados Unidos, os países que aceitaram o plano, aceitaram o controle e a fiscalização de suas economias por parte dos Estados Unidos. Então, a partir daí, o que acontece? Os países aceitaram, pensa comigo, analisa bem comigo, eles acabam de sair de uma guerra, a sua economia, o seu país, ele está destroçado, ele está arruinado, ele precisa se reconstruir, e ele precisa reconstruir economicamente, eles precisam de amparo, precisam de ajuda, e aí os Estados Unidos oferecem essa ajuda. Em troca dessa ajuda, o que os Estados Unidos fazem? Bom, tudo bem, eu vou ajudar vocês, ok? Mas eu vou fiscalizar, a partir de agora eu quero transparência no quesito do país, no quesito econômico, eu quero transparência, que eu vou fiscalizar a questão econômica do seu país e das suas economias no contexto geral. Aí, do outro lado, nós vamos ter essa briga ferrenha, essa disputa, é uma guerra, gente, é uma guerra. Só não está, a guerra de armamento parou lá atrás, Segunda Guerra Mundial. Aí eles vieram com uma outra guerra, que é uma guerra ideológica, já não tem armamento, mas é ideologias que estão querendo implantar. Aí vem a Rússia, a União Soviética, que futuramente se torna a Rússia, a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, responde com a criação do Comecon. A ideia do Comecon era coordenar as economias do país do leste, através da ajuda financeira da União Soviética aos seus aliados. Ou seja, a mesma jogada, figurinha trocada. Os Estados Unidos queriam radicar uma ideia, a União Soviética combate radicar outra ideia. Bom, se os Estados Unidos estão oferecendo para os países que se aliarem, os países que estiverem juntos dentro do capitalismo, que ele vai ajudar financeiramente, economicamente, então nós também vamos fazer a mesma coisa para os países que quiserem aderir também ao socialismo e ao comunismo. Vamos ajudar também da mesma forma. E em troca disso, os países deverão aceitar a ajuda econômica da União Soviética, e eles vão ficar também sobre a sua esfera política. Ou seja, vai se tornar países com ideologias comunistas, socialistas. Ou seja, se o país ele não tinha essa ideologia, não tinha essa ideia, ele vai ter que aderir também. A origem do termo é confronto direto de suas superpotências em 1947. Mundo capitalista, Plano Marshall, 1947, doutrina de Truman. Aí nós temos aqui a Força Secreta dos Estados Unidos, que entra em ação. Era necessário que esses países tivessem suas forças secretas, eram forças de espionagem, elas trabalhavam internamente e procuravam também entender as estratégias de guerra do seu aliado. Então, os Estados Unidos aqui surge a CIA, uma força secreta dos Estados Unidos. E aí, nós temos lá de cá, dentro do mundo capitalista, nós temos a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental está junto. Nós temos a OTAN, surge a OTAN em 1949, e aí nós temos as zonas de influência e perseguição aos opositores. Ou seja, todos aqueles que se opunham, países que se opunham ao mundo capitalista, a ideologia capitalista dos Estados Unidos tinha a sua perseguição. Nesse contexto aí, nós temos o quê? Surge o quê? 1961, Muro de Berlim. O Muro de Berlim vai separar as duas Alemanhas. Por isso você vai ver que do lado de cá, no mundo capitalista, nos Estados Unidos, nós temos a Alemanha Ocidental. Do outro lado, lá já com a União Soviética
O mundo socialista, a ideologia socialista, nós vamos ter a Comecon, que vai contrastar aqui com o Plano Marshall, em 1949. Nós vamos ter o Comifor, que vai contrastar com também a doutrina de Truman. Nós vamos ter a KGB, que vai constatar com a CIA, ou seja, a União Soviética entende que nós também precisamos ter as nossas forças especiais de segurança secreta para poder também agir neste momento. Aí nós entendemos aqui que nós temos então separando o Muro de Berlim, que vai separar onde vai ter ali, nós vamos ter a Alemanha Oriental do lado do socialismo, do capitalismo. Aí nós temos o Pacto de Varsóvia, em 1955, depois nós podemos citar e falar sobre isso, as zonas de influência também do lado socialista e da mesma forma perseguição aos opositores. Todos aqueles que eram contrários ao mundo socialista, à ideologia socialista e comunista também eram perseguidos também. Assim é que o URSS, a União Soviética, adquiriu as armas nucleares. As duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política. Por isso, equivalia a um pacto suicida. Bom, vamos ver eventos que aconteceram neste período. Construção do Muro de Berlim em 1961. Motivo? Por que esse muro foi construído, o Muro de Berlim? Ideologias diferentes que as separavam, o que nós acabamos de falar. Socialismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Aí nós temos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Elas colocaram um muro, literalmente colocaram um muro, fizeram um muro, construíram um muro. De um lado ia ficar, bom, era uma Alemanha, ela se dividiu em ideias, ideologias são ideias. Bom, eu acredito, uma parte da Alemanha diz, eu sou simpatizante e acredito no socialismo. A outra, não, eu acredito no capitalismo. Então, ok, não dá para a gente viver junto. Aí eu quero até citar um texto bíblico, tá? Só para complementar aqui. Amós 3:3 diz assim: como andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Então, ou seja, não tem como andar juntos se não tiver de comum acordo. Então, o que eles decidiram? Vamos colocar um muro entre nós, separando, praticar uma ideia, praticar outra ideia, socialismo e capitalismo. Aí, em 1989, nós vamos ter o quê? A queda do Muro de Berlim. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, houve uma necessidade, eles entenderam, chegaram a um acordo que aquele muro precisava ser excluído, ou seja, precisava haver uma reunificação. E aí o muro então, dentro de um acordo entre suas lideranças, ele é derrubado, então encerra-se o Muro de Berlim. Aqui nós temos a história do Muro de Berlim, em 1945, a derrotada da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é dividida em 4 zonas de ocupação, comandadas pelos Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética, por ser a antiga capital do reino em Berlim, e também é dividida. Em 1948, nós vamos ser os Estados Unidos, a França e a Reino Unido anunciam a união de suas zonas de ocupação. Em represália, o exército soviético interdita as comunicações entre Berlim e o Ocidente, bloqueia o acesso terrestre. Isso tudo são estratégias de guerra, isso tudo são questões de guerra que acontecem. São maneiras que eles se encontram, utilizam para poder guerrear sem usar o armamento. Em 1949, são criadas oficialmente as duas Alemanhas. Em 1958, o líder soviético ele dá um ultimato às forças ocidentais para desmilitarizarem Berlim em 6 meses. E é o início de uma crise política e das fugas de moradores do lado oriental para o lado ocidental, pela fronteira, cerca de 3,6 milhões de alemães entre 1945 e 1960. Então nós temos as áreas ocupadas da Alemanha em 1949. Em 1961 nós vamos ter, dia 12 de agosto, começa a Operação Muralha da China. Vocês conhecem a Muralha da China, que até hoje ela existe, ela é real, na qual os soldados erguem em apenas um dia um muro isolando Berlim Ocidental da Alemanha Oriental. No dia 24, o primeiro fugitivo é morto ao tentar cruzar a barreira. Em 1971,
são interrompidas desde 1952 as comunicações telefônicas entre os dois lados da cidade, que estavam interrompidas, são restabelecidas, ou seja, criou aquele conflito e tal, aquela coisa toda, então eles entenderam assim, vamos bloquear as comunicações. Aí quando chega em 1971, eles vão restabelecer essa comunicação entre os dois lados. Em 1989, em maio, a Hungria ela anuncia o rompimento da cortina de ferro e em setembro abre a sua fronteira com a Áustria. O fluxo de refugiados do leste para o oeste aumenta. Em 16 de outubro, 120 mil pessoas se reúnem em Leipzig, na Alemanha Oriental, e em protesto contra o governo e pedindo eleições livres. E em 9 de novembro, o muro cai. E aí a fronteira, que é dividida em duas Berlins, é reaberta. E no dia seguinte, eleições livres são anunciadas para o próximo ano. Bom, então aqui nós vamos dar início da continuidade desse assunto, falando sobre a nova ordem mundial. Nós falamos um pouco sobre o cenário em que se estabelecia, em que acontecia a antiga ordem mundial, e a partir de agora nós vamos então, no próximo vídeo, nós vamos estar tratando do assunto aí, dando continuidade sobre a nova ordem mundial. O que acontece a partir daí? Qual é o cenário a partir de então da nova ordem mundial? Ok? Eu agradeço a todos aí que nos acompanharam nesse vídeo e espero que você tenha tirado um aprendizado, tenha esclarecido algo para você, porque na sequência nós vamos estar desvendando algumas coisas que talvez nós não conseguiríamos entender sem passar por essa recapitulação. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado. Dê o seu like aí, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado. Aguardo você para o nosso próximo vídeo, falando sobre a nova ordem mundial.